Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, ufólogo, espiritualista e pesquisador bíblico, em especial sobre deidades. Eu vou dar continuidade ao programa da viagem no tempo. No último programa, eu comentei que iria falar a respeito do senhor Nikola Tesla e de Alfred Bielek, no que diz respeito aos discos voadores. Bom, eu pesquisei essas informações em dois locais. Esses dois locais se baseiam numa palestra do senhor Alfred Bielek, na Califórnia, na conferência da MUFON. Desculpe, não é Califórnia. Na conferência da MUFON, em 13 de janeiro de 1980. Um esses pontos de pesquisa, ele foi elaborado da seguinte maneira. Um senhor participou desse congresso e fez um resumo do que ele viu lá. O nome desta pessoa era Rick Anderson. Ele deixou o endereço dele de caixa postal na Pensilvânia. Eu não vou divulgá-lo, porque não pedi a ele permissão para fazer isto. E nem sei se ele ainda mora neste local. Porque a conferência da MUFON foi em 1990, em 13 de janeiro de 1990. Bom, uma outra pessoa assistiu e teve acesso também a esta conferência. Esta pessoa fez uma tradução das fitas que foram gravadas durante a conferência. É o senhor Eustáquio Andrea Patondas, que também eu não vou comentar a respeito dele mais detalhes, porque também não consegui ainda conversar com ele. Com o senhor Eustáquio, eu mandei uma mensagem para ele através do Messenger, mas ainda não recebi respostas. Porém, o importante é que esta conferência da MUFON ocorreu em 13 de janeiro de 1990 e um dos seus palestrantes era Alfred Bielek. Ele teve dois nomes, ele teve o nome de Al Bielek e de Alfred Bielek, dependendo de que condição do tempo ele estava. Esse senhor Alfred Bielek, como eu já falei na palestra, no programa anterior, ele é um das pessoas que fizeram parte do projeto Eldridge, do projeto Filadélfia. Ele e o irmão dele eram responsáveis por ligar os equipamentos que fariam com que o navio desaparecesse. Bom, mas tudo isso nós já conversamos, o navio desapareceu, reapareceu, coisas graves aconteceram, pessoas ficaram incrustadas no navio, e etc. e tal. Porém, o que eu quero conversar aqui agora é, além de falar sobre a viagem no tempo, falar sobre extraterrestres. O senhor Alfred Bielek, em um determinado tempo, foi acusado de traição, mas ao invés de ir parar em uma corte marcial, foi transferido para Washington, D.C. Todas as acusações foram retiradas. Aqui vale uma pequena observação. Eu estou lendo estes detalhes nos dois trabalhos. Por isso, de certa forma, eu não vou estar falando espontaneamente, mas vou estar falando da leitura. E vou fazer certas interrupções para alguns comentários. Bom, continuando, ele foi transferido para a base militar de Montauk, em Long Island, e foi enviado através do tempo para 1987, de volta para o Projeto Fênix, aonde ele diz que foi submetido a uma lavagem cerebral profunda e toda a memória dele foi removida e foi regredido fisicamente dos 30 anos
que possuía para 1 ano de idade. Nestas condições, ele foi enviado novamente no tempo para 1927 e colocado numa família substituta, a família dele, substituindo um filho que havia falecido. Essa família, Pelec, tornou-se a família dele por mais de meio século. Bom, aqui há outra série de coisas, mas eu vou pular a leitura para um ponto mais interessante. Um instante, por favor. Eu vou localizar direitinho os detalhes. O projeto do Filadélfia havia sido fechado. E só que ele disse o seguinte durante a palestra dele, que há aspectos interessantes que ele esqueceu de mencionar e que figura na história toda. Aproximadamente 6 dias antes do teste final com o Eldridge, em agosto, aquele que foi um completo desastre, quando ele se refere a agosto, é o teste final do Eldridge. 3 UFOs apareceram sobre o Eldridge. Ou seja, aproximadamente 6 dias antes da ocorrência, 3 UFOs pairaram sobre o navio que estava sendo preparado para o projeto. A que altitude? Ele disse, não sei, não me lembro de tê-lo visto, porém meu irmão o viu, assim como outras pessoas, e ficaram por ali imóveis. Agora o que eles estavam fazendo, nada sabemos. Apenas que eles estavam lá observando. Eram os observadores. No momento do teste, quando um navio desapareceu para dentro do hiperespaço, ou seja, já durante o teste definitivo, um daqueles UFOs foi sugado juntamente com o Eldridge e veio também para o futuro. E quando o navio voltou novamente ao passado, ele voltou junto. E ele foi sugado através do hiperespaço e terminou no subterrâneo, intacto. E mais tarde ele foi desmontado. Eu só queria fazer esse comentário porque hoje a palestra se refere mais aos extraterrestres e não à viagem no tempo, embora as duas coisas se misturem muito. Bom, vamos falar agora um pouco de Roswell. O Sr. Bielek foi removido da Marinha antes do primeiro grande acidente OVNI em Roswell, no Novo México, que ocorreu em 7 de julho de 1947. Como me recordo agora com detalhes, lembro-me de que tinha acesso completo a todos os arquivos da Marinha, inclusive uma caixa preta, para escrever um relatório sobre o desenvolvimento histórico da bomba atômica. Ele estava em Los Alamos quando o puseram num trem em direção a Washington e finalmente acabou em Montauk, em uma base militar naval anterior à Primeira Guerra Mundial, chamado de Fort Eagle, na costa leste. De volta em 1983 como Alt Bielek. Enviaram-me para lá e, de repente, estava novamente em 1983. Então, ele foi levado para 1947 e depois foi enviado imediatamente para 1983. Sei que isso é um pouco surrealista, mas foi o que aconteceu. Puxaram-me de volta. Haviam resolvido livrar-se de mim. Não queriam matar-me. Não sei por quê. Essas são as declarações do Sr. Bielek. Foi como mencionei mais cedo. Passei por uma lavagem cerebral. Não existe nenhum registro sobre a existência de um Edward Cameron, pelo menos nada que eu pudesse encontrar. É porque anteriormente ele estava falando a respeito do Sr. Edward
Cameron. Bom, mas se ele recebeu uma lavagem cerebral, como é que ele se lembra hoje de todos esses fatos? É simples. É porque durante a volta dele, alguns anos à frente, ele assistiu aquele filme que fizeram a respeito dele. E a partir dali ele começou a se lembrar de tudo novamente. Bom, uh, deixe-me ver aqui. Antes que ele se aposentasse, aconteceram algumas coisas. Vou falar um pouco do projeto Fênix, pois também estive envolvido nele. E se o Sr. Bielek, por ter viajado no tempo, por ter voltado ao navio, por ter quebrado tudo, foi considerado como pessoa especial e passou a participar de vários projetos, inclusive o Fênix. O projeto Fênix foi concebido a partir de um trabalho iniciado depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1947, ou seja, quando ressuscitaram o experimento Filadélfia, que naquela altura eram separados. Aqui vale um comentário. Esses experimentos são separados, porque um foi em 1943, o Eldridge, e outro em 1947, o Fênix. Porém, eles juntaram os dois projetos e tudo, a maior parte das coisas que deram erradas é porque o projeto Fênix, de viagem no tempo, estava disparado ao mesmo tempo que o projeto Filadélfia em 1943. Como? Vamos ver mais tarde. Os projetos, ou seja, quando ressuscitaram o experimento Filadélfia, naquela altura, que eram separados. O projeto Fênix começou no Laboratório Nacional de Brookhaven e contava com a participação de cientistas estrangeiros emigrados. As pesquisas versavam sobre uma coisa muito importante: controle mental e coisas relacionadas. Mind control. Isso também é muito reservado nos meios científicos oficiais. O pessoal diz que não existe, mas está aqui. Já em 1947, o projeto Fênix também estava envolvido no controle mental. Continuando o relato do Sr. Bielek, ele já havia sido desligado da Marinha quando houve um acidente com um OVNI em 1947 em Roswell, no Novo México. Uma equipe do governo foi enviada para investigar o acontecimento, depois que a Marinha já havia recolhido a nave e feito um pronunciamento. Esses relatórios são públicos e foram enviados ao jornal de Roswell e até hoje fazem parte de um documentário feito em Las Vegas denominado OVNIs como Evidência, por George Knapp. Uma das sequências conta qual foi a história verdadeira do encobertamento. Ou seja, Roswell foi encoberto. Todo mundo diz que ele nunca aconteceu, que era um balão meteorológico. Como sempre, a desculpa mais fácil que eles encontram é um balão meteorológico. Bom, continuando. A nave continha corpos mortos de alienígenas. E aqui vem algo muito interessante, que mais se pareciam a gafanhotos. Isso significa que os ocupantes daquela nave, ou alguns dos ocupantes daquela nave, podiam ser insetoides. Mas continuando, mas o que ocasionou uma grande comoção em Washington foi o fato de que havia pedaços de corpos humanos em meio aos escombros. Ou seja, os ocupantes daquela nave de Roswell tinham seres que se pareciam com gafanhotos e seres humanos. Eu não sei se são seres humanos da Terra ou se são seres humanos de algum outro planeta. Bom, chamaram o Dr. Vannevar Bush, o consultor científico do presidente, para conduzir as investigações. Que era o seu assistente? Quem era o assistente do Sr. Vannevar Bush? Era von Neumann. Novamente aparece o Sr. von Neumann, envolvido em todos os projetos, tanto no Eldridge quanto no projeto Fênix e assim por diante. Bom,
Algo que eu não sabia, e que acho que a maioria das pessoas talvez também não saibam, porque não foi divulgado, é que houve outros acidentes com naves. Então, houve um segundo acidente em 1947, outro em 1948 e mais um em 1949. Ou seja, nós tivemos o acidente de Roswell em 47, depois em 47 tivemos mais um segundo acidente, um outro em 48 e outro em 49. Sendo que no último, ou seja, em 1949, foi capturado um alienígena vivo. Portanto, nós estamos dando continuidade à palestra de hoje que se fala sobre alienígenas, sobre extraterrestres. Bom, continuando o relato do Sr. Bielek, que não se parecia com os outros. Ele foi encontrado ocorrendo pelos campos e acabaram dando-lhe o nome de EBI, E-B-I. Eu acho que em inglês talvez seja IB. Desculpe, meu inglês é muito mal, tá? Apesar de ter encontrado algumas vezes com von Neumann, como Bielek, nunca lhe perguntei se havia conversado com um alienígena, mas assumo que foi dele que conseguiu as pistas para saber o que tinha dado errado no experimento Filadélfia. Ou seja, o Sr. von Neumann, conversando com o Sr. Ibe, ou Sr. Ebe, que era um alien capturado vivo no acidente de 49, explicou ao Sr. von Neumann por que tinha dado errado e o que tinha dado errado no experimento Filadélfia. Aqui eu vou ter que falar alguma coisa que é muito técnico. Portanto, eu vou passar rápido sobre isto, mas talvez alguém que se interesse possa tomar esta informação. Vamos lá. O problema parece muito simples em teoria, mas é muito complicado na prática. Todo indivíduo que nasce neste planeta, nosso planeta Terra, a partir do momento da concepção, tem o que podemos chamar de travas no tempo. É o nome que foi definido por ele. A alma está presa a um ponto no correr do tempo, relativo ao seu momento de concepção, e assim, tudo flui em uma velocidade normal na função tempo, principalmente na quarta dimensão. Quando o indivíduo acorda, o faz na hora certa, com certeza que todos e tudo continuam iguais e que não escorregou para uma nova realidade durante a noite. Está trancado em um período de tempo. Estas trancas permanecem por toda a vida desse indivíduo. Ao morrer, elas desaparecem e o indivíduo fica livre, por assim dizer, para ir para onde quiser, no tempo. Pode reencarnar em qualquer época, anterior ou posterior. Olha que coisa interessante. Eu já acredito na reencarnação, mas essa informação em que uma pessoa pode reencarnar em qualquer época de tempo anterior ou posterior a que ele acabou de desencarnar, para mim é nova. Continuando, estas travas ou trancas foram rompidas pela extrema força dos campos gerados pelo método Dr. von Neumann, ou seja, lá pelo projeto do senhor Nikola Tesla, do projeto Filadélfia. Bom, o senhor Tesla utilizou 4 bobinas gigantes, 4 bobinas Tesla gigantes. Não eram aquelas bobinas ordinárias, mas em forma de cones, ativadas em dupla por cada um dos geradores de 75 watts, operando a uma moderada e baixa frequência, ou seja, impulsos. Ele ligava e ligava. Ele era uma modulação. Bom, tinha 4 transmissores de radiofrequência, de 2 megawatts cada um. 2 megawatts dá 8 megawatts de potência. É uma potência grande para caramba, que faz um estrago muito grande num ser humano quando está próximo. Mas isso é uma história para outra hora. A força era equivalente a 80%
em megawatts ou impulsos. A tripulação estava no deck perto da antena, que por sua vez estava preso ao mastro do navio. Jamais na história alguém havia sido submetido a campos de força de tal intensidade e muito menos a tais campos magnéticos. Ninguém tinha a menor ideia do que poderia acontecer e ninguém havia pensado nisso, a não ser o Sr. Tesla, que sabia que algo iria acontecer, provavelmente porque foi informado pelos extraterrestres. Aqui vale apenas uma observação técnica atual. Eu tive um professor de eletrotécnica, né? E quando ele trabalhava, ainda antes de ser professor, ele era técnico de antenas. E uma vez ele foi mexer numa antena, naqueles postes que tem aí de 50 metros de altura, ou coisa mais, antenas de rádio, né? Ele desligou todos os geradores, deixou tudo em ordem e subiu lá para fazer os acertos. Porém, alguém inadvertidamente acionou os interruptores e ligou os geradores. Simplesmente, em função da energia eletromagnética que estava lá, uma das pernas dele diminuiu de tamanho. Um outro exemplo, nós temos transmissores que são colocados na costa, em especial nos Estados Unidos, para se comunicarem com navios, onde conseguem penetrar as ondas de rádio, talvez até 1 metro de distância, aumenta a profundidade dos navios. Em volta dessas antenas não tem viva alma, vegetal ou animal. Quando chega lá, morre, porque a energia eletromagnética é tão intensa que queima as pessoas. Eu diria o seguinte, se uma pessoa próximo à antena der um passo muito grande, a distância entre os seus pés é suficiente para causar uma indução de energia elétrica e pode queimar essa pessoa, para ver o que significa essas ondas eletromagnéticas. Mas tudo bem. Voltando à dissertação, o Sr. von Neumann finalmente... um instante, por favor. Houve uma interferência no meu computador. Pronto, já voltou ao normal. Bom, finalmente o Sr. von Neumann concordou com o óbvio, mas então já era tarde. Acabaram com um punhado de pessoas enlouquecidas e outras, ao perder as suas travas de tempo, andaram através do nada e desapareceram para sempre. Lembre que no Eldred, algumas pessoas estavam incrustadas no navio, outras estavam em chamas, outras apareciam, desapareciam, e algumas nunca mais reapareceram. Bom, o senhor von Neumann, por informações desse extraterrestre do quarto ocidente, teve que buscar na metafísica as respostas para prevenir tais tipos de acidente. Coisa que deve ter sido bastante difícil para um matemático holandês teimoso e profundamente materialista. Ele decidiu que necessitava computadores complexos e como eles ainda não existiam, pôs-se a trabalhar. Em 1952, ele tinha um computador completamente operacional, construído especialmente para a Marinha, dando uma nova abordagem ao projeto. De alguma maneira, havia resolvido o problema das trancas do tempo. Bom, aqui nós vemos agora que a viagem no tempo, embora não seja tão simples como você imagina, vamos viajar e viajamos, e nós podemos viajar através de um portal que se abre acidentalmente e saímos de um tempo e vamos para outro tempo, que pode ser 50 anos, 40 anos, ou alguma coisa à frente, ou no passado. Eu já comentei a respeito de fatos que ocorreram nas palestras anteriores, né? Mas esses detalhes da tranca do tempo e que uma pessoa, ao desencarnar, pode reencarnar no passado, presente ou futuro, para mim foi uma novidade, a partir da leitura desses documentos. Bom,
É, em 1953, eles fizeram um novo teste. Um novo navio, uma nova tripulação, foi um grande sucesso. Ninguém saiu andando através das paredes ou aparecendo em algum bar inexistente no centro de Filadélfia. Tudo funcionou como planejado. O que fizeram, então? Tornaram-no parte do projeto Fênix, que criou todo o hardware que deu origem ao Stealth Hardware. Olhem bem, esse hardware Stealth tem alguma coisa a ver com aquele avião Stealth americano? Tem. O bombardeiro Stealth, hoje em dia, contamos com campos de invisibilidade e escudos para porta-aviões. E é o caso do exemplo de um deles que subiu dos radares da visão óptica e para reaparecer 3 dias depois a 3 milhas de distância. Bom, ele comenta que aquele avião stealth provavelmente tem parte desses equipamentos e pode desaparecer não só o radar, mas no visual. Mas isso eu não vou tratar agora. Isso fica para depois. Bom, aqui eu quero comentar alguma coisa que ocorreu no dia 12 de agosto de 1983, quando o senhor Bielek e seu irmão vieram para o futuro juntamente com um navio. Bom, neste momento, ele se interligou ao projeto Fênix. E este último teve o seu fim nesta mesma noite, quando surgiu um monstro do tipo abominável monstro da neve, com 4 ou até 10 metros de altura. Esta altura depende do pânico de quem o descreve, que começou a destruir edifícios e pessoas. Ou seja, juntamente com o Eldritch, juntamente com os irmãos Bielek, também foi trazido um monstro. O experimento de Filadélfia teve vários acontecimentos, talvez nem todos eles estejam nesses relatórios. Como o próprio senhor Bielek disse, há coisas que ele não pode comentar ainda. Bom, nesse projeto do Fênix, já haviam, em 1983, alguns computadores mais bem elaborados. Os computadores não seguiram o comando e de nada adiantou cortarem os cabos que alimentavam o sistema do projeto Fênix. Como disse Einstein, se alguém criar uma máquina de alta complexidade e fornecer-lhe energia suficiente, ela criará inteligência própria. Aparentemente foi este o caso. No projeto Fênix, com esse computador, com toda a energia, o computador começou a criar vida própria e tomar as suas próprias decisões. Aparentemente, esse foi o caso. O projeto, na verdade, compunha-se de um imenso complexo de computadores que conseguiu acessar uma fonte de energia, o mar de Iraque, e alimentar-se diretamente. E para neutralizar este computador, foi necessário destruir todas as suas partes. Bom, vamos dar uma pausa agora na viagem no tempo e nos extraterrestres. E vamos entrar num outro assunto que talvez eu trate mais à frente, mas aqui vai ser apenas uma pincelada, porque ele foi relatada pelo Sr. Bielek, que significa entrantes. O que é um entrante? Um entrante é um espírito, é uma entidade, é um ser que entra num determinado corpo. Ele pode entrar nesse determinado corpo no momento em que esse corpo morre. Quando ele morre, o espírito que animava esse corpo sai do seu corpo e vai lá fazer o que tem que fazer depois disso aqui, né? Depois do desencarne. E nesse instante, um outro espírito pode assumir.
Isso chama-se um entrante. Esse espírito rejuvenesce ou atua no corpo para que ele continue vivendo, e daí para frente ele continua vivendo com outro espírito. Eu não estou dizendo que pedindo aos senhores que acreditem ou desacreditem nisso, apenas pesquisem, mas é isso que acontece. Há também entrantes que entram num corpo para fazer uma determinada tarefa que é necessária ser feita. Ele entra num corpo, assume o controle, o espírito atual fica lá meio de lado, ele assume tudo, faz o que tem que fazer e vai embora. Bom, então vamos lá. O irmão de Bielek faleceu em 1983, no momento no qual ele se tornou um entrante no corpo de nosso irmão mais jovem, que nasceu em 12 de agosto de 1963, de Alexander Cameron, Jr. e sua quinta esposa. Todas as suas lembranças datavam a partir daquele momento. Ou seja, o irmão de Bielek faleceu em 1983, embora ele tenha retornado para o passado e continue vivendo lá um pouco. E aqui há uma certa controvérsia, porque depois, em algum momento, dizem que Bielek encontrou com o seu irmão aqui numa fazenda, morando nos Estados Unidos. Mas vamos esquecer tudo isso, porque esse é a pessoa que ele viu, pode ser um entrante no corpo de um seu irmão. Bom, hoje as coisas estão muito bonitas, viu? Acho que talvez depois eu vá esmiuçar um pouquinho mais esses dois relatórios. Bom, segundo o Sr. Bielek, como eu já comentei agora há pouco, a sua memória começou a retornar quando viu um filme de ficção baseado no experimento Filadélfia, realizado por M. Thorne e lançado nos Estados Unidos em agosto de 1984, chamado O Experimento Filadélfia. O início do filme é bastante real, chegando a mostrar os personagens jogando-se no navio, que era ele e o irmão, e voltando para destruir o equipamento deles. Só que no filme, para ficar mais bonito, eles florearam com uma moça que se namorou do Bielek e que o ajudou muito, etc. e tal. Para saber os detalhes, assistam o filme. Bom, o meu irmão não chegou a ver o filme e nem a ler os 2 livros sobre o experimento. Foi num processo de regressão hipnótica que ele voltou até agosto de 1963 e, de repente, viu-se a bordo do Eldridge em 1983. E ele estava lá, o Bielek. Bom, vamos dar mais uma pausa e mudar um pouquinho de assunto. As coisas hoje estão interessantes, ao menos para mim. Espero que todos estejam gostando. O significado do dia 12 de agosto. O experimento do Eldridge foi feito no dia 12 de agosto de 1943. Essa data foi escolhida a dedo, tanto que o Sr. von Neumann recebeu uma intimação para que estivesse tudo pronto nessa data para fazer isso. E esta ordem, do dia 12 de agosto, veio lá de cima, não se sabe de quem, mas veio lá de cima. Portanto, alguém já estava manipulando tudo isso. É um fato estabelecido que o ser humano tem 3 biorritmos. A Terra, porém, possui um 4º biorritmo. Um fato desconhecido por um amigo meu nos anos 80. Ao fazer uma pesquisa, um fato desconhecido não, um fato descoberto por um amigo meu nos anos 80, ao fazer uma pesquisa com os receptores de radiofrequência e suas interferências. Com a sua descoberta inicial, conseguiu fundos governamentais para desenvolver os seus estudos e verificou-se assim que a Terra tem um 4º biorritmo e que este tem um momento de pico sempre na mesma data. 12 de agosto de 1943, 1963, 1983 e ad infinito, em qualquer direção, a direção do passado ou do futuro. O dia pode variar,
mas sempre com uma aproximação de 24 horas. Aí estava a sincronização entre os dois experimentos, que geraram energia suficiente para causar esta interligação. O livro Como Explorar Dimensões Superiores no Espaço e no Tempo, de T.B. Paulick, em 1989, oferece alguns aspectos teóricos importantes. E nele, Paulick fala sobre o touro, ou círculo do tempo. Baseado nessa teoria, é possível começar a entender o que aconteceu, isto é, se você tiver uma boa cabeça para matemática ou para visualizar, simplesmente. Einstein afirmou que em nosso universo não existe uma linha reta. Se começarmos de um ponto, não importando qual a direção, e mirar num ponto adiante nesta linha reta, acabaremos formando um círculo e seremos atingidos pelas costas. O mesmo se aplica ao tempo, um circuito fechado no qual chamamos touro do tempo, uma representação matemática de uma estrutura de imensas dimensões. No centro dessa rosca, desse touro, o tempo flui como um coeficiente linear, mas também flui em espiral em torno da periferia, falando matematicamente. Se a pessoa se afastar do centro em direção à borda exterior, encontrar-se-á em uma realidade alternada. Ao progredir ao longo desta borda, o indivíduo entrará em realidades alternadas paralelas a ele. O Eldritch moveu-se no tempo, mas também entrou no hiperespaço, quando a intenção era somente girar o campo do tempo para tornar-se invisível, como hardware adequado. É possível atingir esta rotação no tempo, criando-se um campo energético de sexta ordem, coisa que o Eldritch foi capaz de fazer. O projeto Fênix criou um campo de oitava ordem. Eram necessários 12 campos para entrar no hiperespaço. De onde vieram, então, esses outros 4 campos? Segundo os relatórios, o projeto Montauk estava inativo desde 22 de julho de 1983. Em 1 de agosto, receberam uma ordem incomum para reativar o projeto e mantê-lo em operação ininterruptamente. Olhem bem, 22 de julho, próximo a agosto, a 12 de agosto. O sistema gerado pelas funções de Montauk, em conjunto com a energia, eram capazes de ser direcionada para mais ou para menos no infinito em termos de tempo. Em outras palavras, elas poderiam circunnavegar completamente o touro do tempo em menos de 24 horas. E, ao fazer isto, adicionaram uma ordem de realidade que ficou impressa nas redes formadoras de impulsos e nos bancos especiais que possuíam para o sistema modulador. Uma nova ordem de realidade foi acrescida por dia e, após 5 dias, podiam penetrar na 12ª ordem, ou qualquer ordem que desejasse. Com isso, mais a data crítica de 12 de agosto de 1943 e em 12 de agosto de 1983, os sistemas em operação naquele momento interligaram-se e abriram um buraco no espaço-tempo do tamanho de 40 anos. Bom, vamos voltar aos extraterrestres. Aqui vale uma coisa que eu vou ler, ou transferir aos senhores, ou transmitir aos senhores, mas precisa ser avaliado. Houve uma invasão maciça de Grace a partir de 1950. Isso segundo os relatórios do senhor Bielek. Ela só terminou porque eles já estão aqui. Há indicações de que eles aqui chegaram vindos de um outro contínuo tempo-espaço, de um universo diferente do nosso. Hoje em dia, penso que esses 2 projetos foram criados
com o propósito específico de criar um buraco no espaço para permitir uma invasão da Terra. Pelo que eu saiba, ou seja, eu não, o Sr. Bielek, não havia extraterrestres envolvidos no experimento Filadélfia. A não ser, é claro, aqueles 3 discos voadores. E um deles foi arrastado. Em 1970, esse detalhe dos discos voadores não eram controlados pelos terráqueos. Eles estavam observando o projeto. Bom, em 1970 já possuímos as máquinas, mas não a capacidade de criar buracos no espaço. Como o Dr. Sagan denominou-os a capacidade de viajar não só através do tempo, como também do espaço. Essa era a função do Montauk e, para tanto, exigiu uma tecnologia gerada e fornecida por um grupo de alienígenas que trabalharam durante 10 anos convertendo seus dados tecnológicos para o formato do nosso computador muito famoso, o IBM 360. Porque, na época, as conversões tinham que ser feitas à mão para os nossos computadores. Hoje em dia, nós temos computadores à altura dos deles, como o Cry 3 ou o Cry 3, que não existiam na época. Eles quiseram vir e criar uma maneira de entrar no nosso universo. E o senhor Bielek diz, acreditem-me. Eu sei que os extraterrestres estão aqui na Terra há milênios, milhares de anos, milhões de anos. Nós temos referências disto. Mas isso não significa que um certo grupo de extraterrestres tenham se envolvido em tudo isso para eles virem para cá. Porque aqui já havia outros, e acho que vão vir ainda muitos mais. Mas parece que o projeto Filadélfia e o projeto Fênix foram manipulados por eles. Bom, esse projeto, essas coisas todas já vêm desde 1800. Deixe-me ver se eu consigo verificar aqui a este respeito o ano de 1800. Um instante, eu vou tentar localizar, porque os 2 textos são extensos, tá? 1800. Ele não está aqui. Vamos ver aqui. Foi feita uma pergunta por um dos espectadores ao Sr. Bielek. E a pergunta foi: assumindo que o governo está testando tecnologia desta natureza, quero saber por que não a está colocando para ajudar o planeta, para ajudar o público e a todos neste planeta. Temos tantos problemas difíceis e eles não estão usando nada disso para nos ajudar? Por quê? Resposta do Sr. Bielek. Bom, para responder a esta questão, terei que dar-lhe uma resposta em 2 partes. Nós temos, a primeira parte é, nós temos tido uma tecnologia dupla por pelo menos um século. Uma tecnologia dupla pelo menos um século. Talvez mais, na qual há desenvolvimentos tecnológicos que têm sido negados ao público e que têm se mantido nas mãos de uma elite controladora. Se vocês quiserem, por pelo menos um século, ou talvez um século e meio, ele diz o seguinte: esta base tecnológica vem desde 1800 ou antes, e na medida do porquê isso não é liberado nesta época, ou porque até agora, devido aos problemas que temos, porque se você tem os meios para fazer as coisas, como, por exemplo, viajar no tempo, desenvolver novos sistemas de energia, novos sistemas de comunicação, então viajar para outros planetas. Agora, se você encerrar esses desenvolvimentos dentro de um pequeno grupo, um grupo controlador, você pode literalmente controlar o planeta e a humanidade.
E se você não deixar o resto do público saber do que está acontecendo, você pode então controlá-lo de dentro deste grupo. Bom, há uma série de ainda esclarecimentos a segunda parte. Deixa eu ver se eu vou ler, se é muito extenso. Bom, sim, acho que é rápido. Vamos lá. Há um outro problema chamado enfraquecimento econômico. As potências econômicas podem ruir. Se você for liberar alguns desses novos desenvolvimentos muito rapidamente e muito cedo, você quebra totalmente a nossa base econômica, que é baseada em combustíveis fósseis, petróleo, geração de energia elétrica através de fios e transformadores, e assim comunicações como conhecemos, aviões a jato, como nós os conhecemos, foguetes químicos. Um instante, saiu da minha tela isto aqui, mas eu estou voltando lá. Bom, voltando lá. Tudo isso está, bom, comunicações, etc. Foguetes químicos para nos levar à Lua e tudo mais. Tudo isso está baseado na nossa atual indústria, a nossa atual sociedade e a nossa atual economia. E você não pode substituir isto rapidamente da noite para o dia. Por outro lado, você vai destruir a base econômica. Estou certo que tudo isto será liberado algum tempo. E eu acrescento em algum dia, não se sabe quando. Mas nós, como desconfiávamos, como muitos cientistas, como muitos ufólogos, como muitas pessoas, nós temos tecnologia já para ir a Marte em poucas horas. Nós temos a tecnologia para eliminar o petróleo. Mas toda vez que alguém inventa alguma coisa que vai substituir o petróleo, como um carro movido a água ou qualquer outra coisa, isto é abafado, comprado e eliminado. Mas nós vamos chegar lá um dia destes. Bom, com isto, eu encerro esse meu programa de hoje, que eu acho que já ficou extenso demais. Eu vou tentar preparar alguma coisa a mais, baseado ainda nesses dois relatórios. Agora, o que eu quero, como eu sempre costumo dizer, é: não acreditem em mim. Pesquisem, vão buscar a verdade onde ela estiver. Pesquise muito mais coisas além das que eu já pesquisei, e vão encontrar coisas muito bonitas. Bom, esse programa ele vai ao ar nas segundas-feiras, através da Crown TV. Eu gostaria muito que os senhores marcassem o sininho do gostei e se inscrevessem para receber as nossos próximos programas. Isso vai auxiliar muito a Crown TV. E com isto eu me despeço. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê.